Ninguém nunca mostrou como o motor gasta combustível usando um negócio desse na internet. Nós vamos fazer isso Olha aí, hoje. ó, toma cuidado, polêmicas vão surgir. Vão surgir. Fala aí, galera do Padoca. Eu sou Eduardo, estamos aqui junto de novo para falar sobre consumo de combustível hoje. Estou com o Rafa, Maurinho, Sérgio, Luciano. Fala aí. Vamos ver se a gente consegue esclarecer alguns mitos, algumas coisas aí, e dar algumas dicas para vocês sobre consumo de combustível, né? Acho que a primeira coisa que tem que ficar claro para a galera, o que é consumo de combustível, né, meu? A gente sempre está acostumado no Brasil a perguntar para o cara, quantos quilômetros por litro faz seu carro, como é que é? Na verdade, quilômetros por litro não é consumo, é autonomia, né? Quando a gente está na empresa, na indústria, assim, medindo realmente consumo de combustível, a gente fala em litros por 100 quilômetros, ou a gente até mede consumo energético, né, cara? Que tá, agora é uma coisa que o governo pede para a gente medir, para equalizar o que é álcool, gasolina, não importa, a gente quer saber quanto de energia o carro está gastando para seguir o ciclo padrão lá. A gente está falando em megajoules por quilômetro agora. E quando o pessoal tá falando de consumo, a gente tem que partir do pressuposto que o carro está em ordem. Não vamos falar de um carro com defeito, um carro que não faz manutenção, um carro com velas ruins, aí já ferrou tudo. Então vamos partir do pressuposto Já sai fora do que a gente contexto. está com o nosso carro como o fabricante disse que ele deveria ser. Mas enfim, queria começar aí, cara, perguntando para vocês, já logo de cara, assim, como que vocês fazem para economizar combustível no carro de vocês? Pode começar Pô, aí, Rafa. O que você faz no seu posso. carro quando ele está andando, né? Claro, quando está andando, quando o carro está em ordem. Aí Ele tem o carro mais quando- econômico de todos. Hoje em dia tá super econômico, cara, porque não tá gastando nada, né? Tá de boa. verdade, não tá bem Fala de assim. guincho, né? Mas quando eu tava andando, eu até segui umas recomendações tuas, que era aquele alinhador de moléculas, né, cara? E Não. utiliza na banguela. Brincadeira. Nós vamos falar brincadeira. disso, hein? Nós vamos falar disso, cara. A gente chega lá, Principais, assim, pressão de pneu, você garantir, e, obviamente, manutenção, troca de óleo, né? Combustível de boa qualidade. Você tem a possibilidade, dentre os pneus que você tem aí no mercado, escolher aqueles que têm um índice de resistência e rolagem mais baixo, questão da etiquetagem também, que isso ajuda muito, né? E na condução do veículo, que eu acho que é o fundamental quando a gente fala em consumo, né? Então, tem um grande mito que vocês podem explicar muito melhores aí os calibradores com relação à utilização de rotação mais alta, acelerar pouco, né? E a gente sabe que utilizando marchas altas, vamos dizer assim, e até mais carga no acelerador, no pedal, a gente consegue melhores valores aí, baixos valores de consumo de combustível, né? Aliás, cara, só te interrompendo um minuto, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Uma seringa isso aqui, ó. Certo. Eu vou usar isso aqui para explicar para vocês como é que o motor gasta combustível. Vocês vão ver. Então tá bom, Legal, toma cuidado legal. como você vai usar, mas a gente confia em você, cara. Ó, estamos falando coisa séria, hein, meu? Para com essa palhaçada aí. Deixa ele canto, vai, deixa quieto. Guarda essa seringa aí, vai. Ninguém nunca mostrou como o motor gasta combustível usando um negócio desse na internet. Nós vamos fazer isso Olha aí, hoje. ó, toma cuidado, polêmicas vão surgir. Vão surgir. Sem uso de drogas, não vou injetar nada, vocês vão ver, é legal. Você não precisa, a sua cara já denuncia, velho, mas continua aí, toca o barco. Ah, mas nasci com essa, não tem como trocar, meu. Eu não escolhi, vai veio assim. Vai fazer o quê, né? Fala aí, Lu, dá umas dicas pra gente aí. O que você faz para melhorar o consumo do seu carro? Eu queria complementar o que o Rafa está falando. Não só motor, mas ninguém olha, por exemplo, geometria de suspensão. E isso também acaba impactando. Falta de manutenção, não só de motor, mas de suspensão, no geral, entendeu? Geometria de suspensão. Ainda o cara começa a colocar esses penduricalho, quando ainda não me aparece, ainda com os spoiler e aerofólio de gosto duvidoso, né? Aí que vai para os cucuia mesmo, né? Tem coisas, cara, que a gente vê na fábrica que realmente alguns apliques aerodinâmicos melhoram o coeficiente de arrasto, né? Eles realmente fazem o carro passar melhor pelo ar e isso diminui o consumo. Mas não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito, não é em qualquer lugar que você põe isso, né? Exato, uma coisa estudada, né? Só vamos pegar exemplo, lembra? Tinha primeiro o Polo Blue Motion, depois o Fox Blue Motion. Os carros tinham várias sacadas bacanas pensando em combustível, né? Em economia de combustível. A gente pode usar ele de exemplo. Porque aquilo que a fábrica fez, né, as diferenças que tinham entre um polo de série e um polo Blue Motion não eram tão sutis assim, porque o design foi bastante modificado, mas ali tinha a roda super leve, tinha um pneu específico, tinha uma grade fechada, tinha uma suspensão com uma calibração diferente, o carro era mais baixo, então o coeficiente aerodinâmico do carro era totalmente diferente.
Mas cara, tem bastante coisa para falar de consumo. O que você acha, Serginho? Eu procuro colocar combustível em posto de confiança, né? Influi muito. Você colocar um combustível de qualidade ruim, você vai aumentar teu consumo, né? Você economizou no preço, só que além do combustível render menos, ele vai te proporcionar problemas, né? Até futuros de manutenção. E aí, o que eu faço? Eu coloco até uma pressão maior do que a recomendada. Eu coloco 3 libras a mais, porque eu só estou pegando reta. Não estou pegando uma estrada sinuosa, né? Que aí você pode prejudicar a tua dinâmica mesmo, né? Estabilidade, tudo. Enfim, eu faço isso. Eu não dou carga excessiva no motor. Eu procuro manter uma velocidade constante. Procuro trabalhar com giro um pouco mais alto para evitar ter que afundar a pé, dar carga no acelerador, né? Então é preferível você. Primeira polêmica, vamos Polêmica. lá. Manda ver. Então, eu reduzo marcha, deixo o giro um pouco mais alto, mas eu vou progressivamente acelerando. Depois que eu troco. O caminhoneiro dirigindo, o cara pega uma subida, o que ele faz? O caminhão não é carro, ele está carregado. Ele sobe a rampa, ele vai com giro alto até lá em cima, e lá que ele troca de marcha. Porque senão ele não vai ter força para subir, e ele vai ter que reduzir de novo. Mas a gente tá até falando um de jeito diesel, bom né? de você avaliar. É um jeito bom de você avaliar um bom motorista de caminhão. Né? Eu procuro fazer o mesmo. Isso foi ótimo você ter falado, cara, porque existe uma diferença muito, muito importante entre diesel e Otto, né? É que o diesel não tem uma borboleta lá, você está controlando só a quantidade de combustível que você está pondo e o ar, a passagem é livre. Num carro com motor Otto, não, né? Um gasolina e álcool, ou GNV que seja, você tem uma borboleta para estrangular a entrada do motor, a entrada de ar. E isso faz toda a diferença no jeito de dirigir para ter economia. Então você tem toda a razão. O caminhoneiro, a hora que o cara pisa menos e anda com o giro mais alto, ele está com um débito de combustível bem diferente do que se o cara afundar o pé, né? Mas a gente vai ver isso já já. E aí, Maurinho, o que você costuma fazer no seu carro lá para tentar, a hora que você está querendo salvar combustível, né? Eu sei que você não é um cara que pisa muito até o fundo, assim, tem alguns motivos para isso, mas é para outra hora essa conversa. Às vezes é difícil alcançar o fundo. Eu não falei dessa forma, mas já que você tocou no assunto, o Maurinho, ele sempre tem consumo bom, cara. Sempre foi um cara de consumo bom, não entendo porquê. É verdade. O famoso pé leve, né, velho? Me falaram para ser educado. Entendi. Tá bom. Obrigado. Ainda bem que você mantém, mas ninguém foi sem educação até agora. Uma das coisas que eu sempre faço quando... Primeira coisa, partida, ligo o carro, espero alguns segundos estabilizar a rotação, e depois engato marcha e vou andando sem muito dar muito pedal. Espero esquentar o motor, chegar na temperatura e funcionamento dele. Primeiro, economia de combustível. Segundo, você limita um pouco a contaminação do óleo do cárter. E que quem faz trajeto curto destrói o óleo. E se eu estou na estrada, eu tento manter uma velocidade constante, sem mexer no pedal, ou se eu tenho que fazer uma ultrapassagem, reduzo, dou uma acelerada, não dou pedal direto, vou de forma progressiva até atingir a velocidade que eu quero, volto para a faixa e volto na marcha quinta, sexta, depende do carro que marcha que tem. E uma das coisas que é legal fazer quando você tem, se possível fazer, quando você vai parar o carro, semáforo, se você tem essa oportunidade, você tira o pé do acelerador e deixa o carro com o cutoff longo, que nessa parte de cutoff você desliga o bico injetor. O carro engatado, né? Carro engatado, deixa o carro... Não usa banguela. Não usa banguela, usa o freio motor do carro com o carro engatado. Isso é uma forma também de ajudar a economia de combustível, porque você desliga o bico injetor quando você está em cutoff. O que você está usando ali no freio motor é o bombeamento do motor, né? Exato. Então isso vai ser importante daqui a pouco, na hora que a gente for falar de como o motor gasta energia, cara. Isso é super importante. Toda vez que a gente está falando de movimentar o carro, a gente está falando de gastar energia. Então não importa se o carro é elétrico, se ele é combustão, não importa. A gente está falando de consumo de energia para mover o carro. A gente tem que pensar que a energia que está no tanque, né, na forma de combustível, lá, o que está na bateria e tal, ela tem que gerar energia na roda. O que importa para a gente é vencer as resistências que a gente está impondo no carro para manter a velocidade constante, ou para acelerar o veículo, ou para sair de um ponto até o outro, tal, não importa, mas a gente está gastando energia.
E aí tem várias coisas que atrapalham, né? E uma das coisas principais que o Rafa pode dar aula aí, cara, me ajuda aí, Rafa, é realmente o cost down do carro. Como é que a gente mede a potência resistiva do carro, né? E que parâmetros que afetam essa resistência? Porque daí a gente vai começar a entender por que eu deveria ter um carro leve para andar na cidade sozinho e não um trambolho, né, cara? Isso está muito intimamente ligado ao consumo de energia. Que carro que eu estou usando? Por que um carro X é diferente do que um carro Y em relação ao consumo? A gente já comentou isso no vídeo passado, né? Na conversa passada que a gente teve aí. Se você não assistiu, aproveita para assistir, tem lá no nosso canal, a gente batendo papo a respeito disso, de carros elétricos e emissões de medições, né, de consumo. Exato, e a parte de medição, né, de como é que funciona para medir o consumo. E aí a gente expôs ali que o cost down é um ponto muito importante hoje dentro da indústria, e a que faz, vamos dizer assim, é o teste, é a medição das forças resistivas do carro, de uma maneira geral. Tanto da parte aerodinâmica, quanto de todas as outras, tudo que joga contra a movimentação do carro, seja resistência de rolagem dos pneus, de rolamento, de transmissão, de tudo isso, né? E a gente vê que, né, a gente comentou, pressão de pneu elevada em vários carros, se a gente olhar de 5 anos para cá, vamos colocar assim, né, quando entrou aquele programa Rota 2030, aí, que na indústria foi uma imposição do governo, e você viu que ali começou a tomar uma importância ainda maior do que já tinha, né? Então começaram a desenvolver muitos apêndices aerodinâmicos, e aí quando você começa a olhar os carros na rua, você olha assim, a lanterna traseira, e para-choque ele vê uma saliência no para-choque, você fala, cara, para que faz isso? Design, podia ser liso, mas aquilo ali são todos detalhes para ajudar a melhorar o coeficiente aerodinâmico. A gente está falando de causa centesimal do coeficiente, sabe? Assim, cada detalhezinho realmente importa. É um negócio interessante, né, cara, que quando você mede o cost down, você está medindo forças resistivas que dependem de velocidade ou não, né? Então, aquele primeiro momento ali tem muita interação do pneu com o solo, tem bastante interação dos atritos estáticos ali, que tá tudo parado, tem que começar a se movimentar. E a outra parte, que depende de velocidade ao quadrado, né, cara? Exato, então, que é aerodinâmica. Essa parte aerodinâmica tem a ver a área frontal, tem a ver o coeficiente aerodinâmico, tem a ver bastante coisa que a indústria gasta dinheiro ali para tentar deixar o carro mais eficiente aerodinamicamente, porque a força resistiva varia com a velocidade ao quadrado. Então, se você dobrar a velocidade, você quadruplica a força resistiva, né? E quem vai pagar essa conta, na verdade, quem é? Quem está gerando energia para movimentar a roda, é o motor. Então, eu tenho que fazer mais força no motor, gastar mais combustível para compensar um carro mais ineficiente na hora de fazer uma rolagem, né? Na hora de chegar numa velocidade ou de manter uma velocidade. A aplicação de materiais mais interessantes para você manter uma carroceria mais leve e mais bem resolvida aerodinamicamente, isso é primordial, né, Lu? No final dos anos 90, começo dos anos 2000, vamos pegar como, por exemplo, um hatch, um Golf 4. Ele era um carro que era muito bem construído, mas era um carro pesado. Era um carro que não usava quase nada de materiais nobres. Aí você pega, por exemplo, um Golf 7, que é um carro já bem maior. Não parece, mas ele é bem maior. E ele é um carro mais leve. Por quê? Porque você tem utilização, tipo, por exemplo, de aços de ultra resistência, que a gente chama, que são hot stamp. Você tem uma resistência muito maior e você consegue diminuir a espessura e assim você diminui o peso do carro, né? Isso não serve, não é só para carroceria que vale, isso para tudo quanto é peça metálica, você consegue implementar esses processos, né? E também tem outras sacadas, tipo Taylored Blank, que você usa peças de duas espessuras numa mesma peça, vamos dizer assim, né? Peças em alumínio, né? Aí você já vê algumas coisas mais sutis, assim como reforços internos de tampa e carros mais sofisticados, peças inteiras, né? Mas é isso, né? A gente nós de carroceria, vamos buscando aí de diversas formas, baixar o peso do veículo para ter um rendimento melhor, né? E no final também, essa aplicação desses materiais aí, elas vêm associadas a outras coisas, né? A rigidez estrutural do carro para comportamento dinâmico, a comportamento em crash test, né, cara? Segurança veicular e tal. Tá tudo ligado, né? E no final de quebra, quando a gente usa materiais melhores, a gente ainda ganha um peso, né? Ganha massa de aço que a gente não precisa estar levando para passear, né?
Tinha um tal de Newton lá que falava que a força é igual a massa vezes a aceleração, né, meu? Então, se você quer acelerar uma coisa, cara, quanto maior a massa, maior a força necessária. Isso aí, de novo, quem está pagando a conta, quem está fazendo essa força é o motor, nas custas do combustível. Ou do qualquer energia que você tenha disponível lá, combustível, eletricidade, tanto faz, bateria. O que também é um contrassenso, né? Um carro elétrico, você leva um monte de bateria pesada para passear, mas ele ainda assim é mais eficiente, né? Se o carro é um BEV mesmo, cara, você chega a levar 450 quilos de bateria, do pack de bateria do carro. Imagina. Uma bateria de um Tesla lá, um pack de bateria de um Tesla, cara, é nessa ordem aí, meu, são centenas de quilos de bateria, não é uma coisinha pequena, é mais de 2 passageiros, 3 passageiros no carro. Então é como se você estivesse andando com o carro totalmente carregado o tempo inteiro, um carro que a gente conhece hoje, né? Já dizia Colin Chapman há 50 anos atrás ou mais, né? Adicione leveza e simplifique. Seguindo nessa linha de raciocínio, né, a massa do carro é uma coisa super importante porque a força que a gente vai ter que aplicar para acelerar aquela massa lá são proporcionais, né? Quanto maior a massa, maior a força. E aí tem uma coisa que o Maurinho falou agora há pouco, o Serginho também mencionou, tal, que é andar com a velocidade constante. Então, quando a gente não impõe uma aceleração no carro desnecessária, quando a gente não fica acelerando o carro todo momento, querendo mudar a velocidade bruscamente, a gente está economizando energia pra caramba. Porque se a gente quer andar em velocidade constante, a gente só tem que equilibrar a força do motor com a força resistiva. Assim, a gente tem um motor que gera 100 kW para estar andando no trânsito lá no dia a dia com 5. Então, assim, a gente só vai usar 100 kW realmente se você afundar o pé à toa, porque você não precisava gastar toda aquela energia, né? Você só precisava dos 5 kW ali para equilibrar a força resistiva para andar 50 por hora na cidade. E então, se você ficar afundando o pé para acelerar o carro à toa, você está consumindo combustível à toa também. Quero fazer uma analogia aí. Lá no passado eu corria, né? Corria a pé. E tinha uns programas que você variava a velocidade. Você corria. Corria não, você andava rápido às 6,5, depois você ia para 8, aí você baixava para 7, ia para 10. Você ficava variando, você suava demais, você cansava muito. Era uma coisa similar a você andar com um carro na cidade. Então, o teu gasto energético era muito alto. É uma analogia com o que a gente tem aí, que é o assunto nosso aqui também. Agora tem algumas coisas interessantes também para a gente falar sobre o caminho que a energia vai sair do motor e chegar até a roda, né? Tem várias coisas querendo gastar essa energia no meio do caminho. Então, imagina lá, você está com o seu motor ligado, gerando uma certa quantidade de energia, e aí você está com um consumo elétrico do carro meio alto. Você está com o farol ligado, está com um sonzinho lá, desembaçador traseiro, um dia de chuva, limpador, não sei o quê. Quem que está cobrando isso daí? O alternador. O alternador, para gerar a eletricidade para todos os componentes lá, ele está pendurado no motor, e o motor tem que compensar isso aí. Então, é um gasto energético que está saindo do motor, o motor está pagando a conta. Quando você está com uma transmissão automática, você está parado no trânsito, ele não põe automaticamente em neutro, ele fica empurrando o carro e você está segurando no freio. Pô, você está segurando no freio, o carro fazendo força para não andar, para não serve para nada. Né? Uma coisa que eu faço, meu carro é automático, infelizmente. Se eu sei que o semáforo vai demorar para voltar, né, para poder andar, eu jogo no neutro e fico esperando até. Então, no final das contas, se você tiver com o carro parado no trânsito, o motor continua ligado gastando os litros lá, só que você não tem nenhum quilômetro. Então, quando você faz lá a sua relação de quilômetros por litro, quilômetro é 0 e o litro é um monte. E aí, pô, cara, vai piorando muito a sua média, né? De autonomia, que daí não é consumo, né? Então, a indústria também tem essa preocupação de colocar compressores de ar-condicionado cada vez mais eficientes, alternadores cada vez mais eficientes. E as correias que você coloca no motor tem que ser de boa qualidade também, porque tudo ali tá roubando energia do coitado do motor, cara. E quem vai pagar a conta é você quando você para no posto. E, aliás, tem um negócio interessante. O único jeito de a gente medir consumo corretamente no carro, né, pra gente discutir se tá melhor ou pior, se você tá querendo fazer um teste, é ir no posto, realmente encher o tanque, anda o percurso que você quer andar, chegou num certo momento lá, você enche de novo. E aí você vê quantos quilômetros você andou e quantos litros que você gastou. O tanque a tanque, né? É bem por aí. Tirar uma dúvida aí, você, Maurinho, principalmente, vocês têm talvez tenha essa resposta melhor, colocar um combustível de boa qualidade. Como é que a gente consegue identificar isso no dia a dia ali? Na verdade, o sistema Flex ajudou
O motor antigamente não funcionava, hoje ele Agora funciona. funciona. Você vai sentir que o consumo, se você vai, digamos que você tinha gasolina no tanque, você colocou gasolina de novo e o seu consumo aumentou, porque aquela gasolina está batizada. Batizada sim, tem mais álcool, tem mais alguma porcaria. proporção de álcool maior. Né? Se tiver com mais álcool do que deveria, seu carro vai ficar mais gastão. Então, se do nada você trocou combustível, que o Maurinho falou, e o carro começou a ficar mais gastão, e a gasolina, desconfia que aquela gasolina tem mais álcool do que deveria. O álcool pode estar com mais água do que deveria. Ele deveria ter uns 4 a 7% de água no máximo. E tem relatos aí de que passa de 10 fácil, né? Como que eu vou descobrir se a gasolina é boa ou não? O que eu procuro fazer, cara? Eu abasteço há muitos anos nos mesmos postos. Então, e ainda, como eu tenho carro carburado, acho que aqui só o Rafa não tem, o carburado ele te entrega na hora, assim, se o combustível é ruim, né? Ele não tem como te maquiar um combustível muito ruim. Então é mais ou menos isso. E outra coisa que eu uso, assim, para mim, quando a esmola é grande, o santo desconfia, né, cara? Então, se o preço é muito barato, cara... E tem uma coisa sobre gasolina também, que é o canagem, né, cara? A gasolina, quando ela tá batizada com muita porcaria que não é álcool, né, solventes e coisas do tipo, quando o carro tem batida de pino, né? Quando o carro tem knock, quando o carro tem pré-ignição, que são fenômenos de combustão anormal, ele provoca um ruído no motor. Então, assim, existe um jeito fácil. Saída de lombada em giro baixo quando você mete o pé, virar a esquina de terceira. Normalmente, com o giro bem baixo do motor, você dá aquela enforcada e afunda o pé. Se o carro fizer um barulho metálico no motor que ele não fazia antes, você pode arrebentar um pistão no meio. Isso daí é muito severo, é muito crítico. Então, dependendo se for de muito baixa qualidade, se estiver andando com o carro detonando bastante, assim, com esse ruído permanente, direto, cara, vai quebrar o motor, cara. E aí é catastrófico mesmo, não tem como salvar nada. Cara, você tinha comentado aí um negócio que eu fiquei meio curioso, cara. Você falou o Serginho falou que mantinha pouco pedal, depois você falou que dava baixa carga e muito pedal, era melhor. E a explicação com a seringa. Instrumento técnico aí que eu não sei ao certo para que você vai utilizar. Então, vamos lá. O motor, eu vou falar uma coisa meio técnica no começo, depois eu vou explicar para que serve, tá? Mas o motor, cara, ele não tem a mesma eficiência em todas as condições de carga e rotação, né? O motor, ele é mais eficiente em algumas condições de RPM, lá, de posição de pedal, vamos falar assim, do que em outras. Quem mede isso, cara, é um mapa do motor, a gente mapeia isso colocando o motor no dinamômetro, chama consumo específico do motor. Isso aí, ele solta um dado pra gente que fala em uma unidade lá que chama grama por quilowatt-hora. O que é isso? É quantos gramas por hora de combustível o motor precisa para gerar 1 kW de potência. Então, fica grama por quilowatt-hora. Por que é importante a gente saber, a gente engenheiro, né? Por que quando a gente vai desenvolver o motor é interessante a gente saber isso? Porque a gente consegue comparar muito bem um motor com o outro, cara. Então, quando a gente está falando de pegar um motor 1.0, colocar num carro de entrada, num carro sedã, num carro médio, num SUV, não sei o que, a gente está colocando o mesmo motor em vários carros, e ele vai operar nesse mapa aí em posições diferentes. Então, você imagina que você tem um mapa lá, com dois eixos lá, o eixo X e Y, né? Onde o X é a rotação e o Y é o torque do motor. Ou BMAP, alguma coisa que referencia a carga do motor, tá? Nas regiões de baixa carga, que é quando você está andando com o pezinho manso, e quase toda, assim, a região do mapa de baixo ali, que é baixa carga, lembrando que o eixo Y aqui é carga e aqui é rotação, né? Toda essa parte de baixa carga aí, cara, o consumo específico é uma porcaria. Ou seja, você gasta muito combustível para gerar uma unidade de potência. Muitos gramas por hora para gerar 1 kW, tá? Quando você vai subindo a carga, esse número já vai diminuindo por si só. Então, à medida que você vai subindo a carga, esse número vai diminuindo. E tem uma região, ele é uma ilha, assim, né? Você tem ilhas ali, regiões, assim, pequenininhas do mapa, que o consumo é bem baixo. E aí, à medida que você vai saindo dessa região, você vai abrindo para cá, para lá, para outras cargas, outras rotações, esse consumo específico vai aumentando. O que você queria sempre é colocar o motor para operar sempre onde ele é menor, né? O consumo específico. Com pouco combustível, você gera muita potência, ali que você gostaria de andar. Só que esse ponto, ele só está perto de onde o torque do motor é máximo. Você está normalmente ali na região onde o motor é mais eficiente, é na região onde ele tem, não é a mesma região, não é exatamente o mesmo ponto, mas é ali na região onde ele tem o torque máximo. Então, tem motor que está operando ali na região de 2 a 3 mil, tem motor que é um pouquinho mais para cima tal.
mas não é andando com carga baixa também, é carga médias para altas. Então, por que isso acontece, cara? Vamos lembrar lá que para o motor funcionar, vai falando de uma forma bem simplificada, né? O motor tem que sugar ar para dentro, vamos imaginar que não é turbo. O motor tem que sugar ar para dentro, certo? No tempo de admissão lá, a válvula abriu, o motor tem que fazer força para sugar o ar. Quem vai colocar o ar lá para dentro é a diferença de pressão que tem no coletor de admissão e dentro do cilindro, né? Se a pressão dentro do cilindro é baixa e no coletor é alta, o ar entra, certo? Se fosse o contrário, o ar saía. Daí vai comprimir, aí que vai gerar torque. Na hora que comprimir, ele está gastando torque ainda para comprimir. Aí vai soltar faísca, e na hora que empurrar o pistão para baixo de novo, eu estou gerando torque. Vai chegar no PMI lá o pistão de novo, depois eu vou ter que jogar o gás para fora, certo? Só gerou torque na hora que eu dei a faísca, que eu consegui fazer a combustão para empurrar o pistão para baixo. Na hora que eu estou fazendo a admissão, na hora que eu estou fazendo a compressão, na hora que eu estou fazendo escape, eu estou gastando energia. E aí, ó, eu vou tentar mostrar para vocês agora, eu vou usar meu equipamento de precisão aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir. Espera aí que eu vou posicionar a câmera melhor aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui, né? Seringuinha, certo? Sim. O que acontece se a gente pegar essa seringa aqui, ó, tampar a ponta dela e puxar aqui para trás, aqui, ó? Se eu soltar, o que você acha que vai acontecer? Vai retornar. Exatamente. Então, isso aqui é Gerar um um pistão, cara. Isso aqui é o pistão, querendo puxar o ar para dentro. E você fechando a borboleta aqui em cima, que você está fechando a borboleta. Você está com a válvula de admissão aberta lá, querendo puxar o ar, e a borboleta está estrangulando e não deixa o ar entrar. Esse vácuo, né, vamos falar assim, essa depressão que está no coletor, tá fazendo força contra o pistão, cara, e ele tá querendo descer e você não deixa. Você tá querendo fazer ele subir de volta. Se você abrir a borboleta, acabou. Então você Então, cria Sérgio, uma força resistiva, vamos dizer assim, exatamente. freando o motor. De certa maneira, é isso que ela está fazendo. Então, quando você anda com carga alta, com carga baixinha, né, pedal baixo, borboleta tá fechadinha e o giro mais alto, você tem a impressão que o motor tá cheio, só que ele tá andando na região de consumo específico, cara, que é lá de baixo do mapa, que é a pior de todas. E vamos falar assim, o motor que tem o hotspot ali, o menor consumo específico ali em 250 gramas por quilowatt-hora, nessa parte de baixo ele tem 600. Então, assim, não é um pouquinho diferente, é o dobro, o triplo do que poderia ser o melhor. Tem um outro conceito importante, que a gente já falou aqui. Se a gente quer andar com o carro numa velocidade constante lá, vamos fixar que a gente está na estrada a 80 por hora. Você pode estar de quinta andando com o motor a 3.000, vamos chutar. 3.000, né? Você pode estar de quarta com ele a 3,5, ou pode estar de terceira ali com o motor a 4 e pouco. Com a veia saltando já. Com a veia saltando. Então, todos eles, se você tiver em velocidade constante, todas essas condições estão exatamente entregando a mesma potência na roda. Porque se não tivesse, você estaria acelerando ou freando o carro. Porque a potência resistiva é a mesma para você andar 100 por hora lá, certo? Não importa a marcha. A potência resistiva não sabe que marcha você está. Ela está querendo frear o carro ali, andando a 100 por hora, e alguém tem que fazer força contra. Lembrando lá do coast down, né, Du? Só não. Lembrando do coast down. Um pouco, mas é a energia que você vai precisar para manter aquela velocidade. Isso. Então vamos tentar pensar. Acompanha o raciocínio aqui comigo. Você está de quinta marcha lá, cara, você está com uma certa posição de pedal meio afundado ali, porque o seu giro está mais baixo, certo? Então sua carga tem que estar mais alta, porque o torque na roda é menor. Multiplicação da transmissão e tudo. O torque na roda tem que ser o mesmo. O torque no motor é menor, porque você baixou o giro, né? E a relação de transmissão é mais longa de quinta do que é em terceira, então se comparar a terceira com quinta, você está com o giro mais baixo, só que você tem que abrir mais o pedal para ele entregar aquele torque do motor, para multiplicar pelas relações de transmissão e chegar ao mesmo na roda, né? Se você chama uma terceira, a relação de transmissão é muito mais favorável para gerar torque na roda, então você alivia o pé. E a rotação está mais alta. Você está gerando a mesma potência, consumindo muito mais combustível do que você deveria. Ou seja, tá bota a marcha alta e enfia o pé. Exatamente. E assim, quando você fala assim, pô, mas eu estou andando com o pé mais atolado no porão, e eu estou economizando combustível, tá? Porque você está com menos ciclos por minuto, e cada ciclo você está mais eficiente. No final das contas, o torque que está na roda é o mesmo, só que você está trabalhando com o motor numa região que ele é mais eficiente. É o tal do método carga, né, Edu? Método carga. Se aumentar o vácuo no motor lá, você está perdendo energia. Isso é uma regra. Por causa desse comportamento do consumo específico do motor, que ele piora muito com vácuo.
E ele melhora muito quando você tira o vácuo do motor. E aí você já começa a entender por que a montadora tá pondo turbo em tudo quanto é carro também, né? Então, quando você faz o downsize do motor, você tira um 2 litros aspirado e coloca o motor 1.0 turbo lá, cara, 1.0 turbo ele vai ganhar sempre de consumo do 2.0. Sempre. Não tem como ele perder. Porque quando você está em marcha lenta, é um motor 1.0 gastando energia, não é um 2.0. Quando você está em condição de cruzeiro, você está com o turbo empurrando pressão dentro do motor, você diminui pra caralho esse bombeamento. Tem muita coisa no motor diminuído com turbo que aumenta muito a eficiência dele. O fato dele ser turbo também, você pega a energia que você estava jogando no escape e gera trabalho de novo, né? Você faz uma energia útil para o motor. Então ele é muito mais eficiente. Por isso que a montadora está indo para esse caminho. É um cilindro a menos, né, Edu? É menos massa. Não precisava ser um cilindro a menos, mas além disso, né? Além disso, normalmente é 3 cilindros, né? Os pequenos. Exato, tipo assim, você substituiu um 2 litros 4 cilindros por um litro 3 cilindros turbo. Você tem menos massa, né? Você tem menos atrito. O motor em si, por si só, é mais leve, bem mais leve, né? Então você ganha de tudo quanto é jeito, né? Sim. Vamos começar do começo, vai. Quando a gente está falando da tal da mistura estequiométrica lá, a gente está falando que o motor deveria funcionar sempre em lambda 1, que é sempre basear na quantidade de ar que entrou, colocar só exatamente aquela quantidade de combustível para gerar CO2 e água lá no escapamento. Isso aí é mistura estequiométrica. Então, é uma proporção exata que depende da quantidade depende do combustível. Para gasolina com o E27 nosso lá, a gente está falando de 13 para 1. 13 quilos de ar para 1 quilo de combustível. Quando a gente está falando de etanol hidratado, a gente está falando de 8,5 mais ou menos. Então, isso é ar para 1 quilo de combustível. Então, você vê que a relação de ar combustível do etanol ela é menor do que da gasolina. Por isso que você gasta mais álcool do que gasolina. A frio, cara, se você só anda com o carro frio, nunca esquenta o óleo, nunca nada, essa relação aí que os caras falam assim, vai lá no posto e vê essa relação de gasolina para álcool lá, tá perto de 0,7, não sei o que. Cara, às vezes tem que ser metade do preço do álcool para valer a pena, porque ele vai gastar o dobro. Então, se você anda com o carro a frio com álcool, ele gasta pra caramba mesmo, bem diferente do gasolina. Então, álcool e gasolina é esperado que você tenha consumos diferentes. Inclusive, o cara fala de autonomia, porque o tamanho do tanque é o mesmo, né? O cara fala, eu não uso álcool porque tem que ir muito no posto. Isso não quer dizer que seu carro é mais gastão em termos financeiros, né, cara? Ele gasta mais litros mesmo, porque ele precisa gastar, mas o combustível é mais barato. Então, a gente tem que ver tudo isso para fazer a conta se reais por quilômetro está valendo a pena o álcool ou gasolina, não é litros. A gente ouve falar cada absurdo, cara, sobre métodos que surgem na internet, no Mercado Livre, nego prometendo isso, aquilo, tal, porque vai economizar combustível, não sei o que, alinhador de moléculas, põe negócio na linha de combustível, põe não sei o que no tanque. Cara, é tudo bobagem. É absurdo. Esqueça isso aí, sabe? Para resumir o assunto, cara, eu acho que ficou claro, né, que quem gasta energia é o carro, não é só o motor, né? O carro precisa de energia para manter todas as coisas ligadas e para movimentar o veículo, né? O carro precisa de energia. E quem está gerando energia é algum tipo de motor, combustão ou elétrico. Então, o que a gente pode fazer para economizar combustível, em primeiro lugar, é manter a manutenção do carro em ordem, né? Os pneus bem calibrados e dirigir com cuidado. Quem está gastando energia do seu carro é você mesmo. É o jeito que você dirige. Se você puder optar por não pegar no seu percurso um monte de subida, se você puder não ficar acelerando que nem um maluco, se você puder andar numa boa enquanto o carro está frio, se você não precisar gastar energia e fazer as corridas que o Serginho faz lá de ficar acelerando que nem louco para aumentar o batimento cardíaco, seu carro também não vai aumentar o batimento cardíaco. Então, andar na boa economiza combustível. Fazer bastante cut-off, que nem o Maurinho falou. Você fica só realmente bombeando o ar. Por isso que tem freio motor, aquele efeito da ampolinha aqui que eu mostrei, né? Se você fecha a borboleta e desliga os injetores, você não está nem gerando torque, você só tem a potência resistiva no motor. Então, por isso que você freia o carro. E então, se você puder abusar disso, né? Tá, o semáforo está fechado lá na frente, deixa o carro engatado e tira o pé do acelerador antes. Você vai chegar lá com... Você economiza combustível e freio. Porque você não vai precisar imprimir tanta potência. Pneu freio, também, né? Pneu também, então. Tem todas as acelerações. É que nem o carro automático, aquilo que vocês falaram lá. Cara, chega no farol, não custa nada um carro mais antigo você parar e passar para ele. Um N, né? Neutro, Exatamente. Entendeu?
Se a gente tem um carro 1.0, 1.6, ou 2.0, ou 20 milhões de litros, lá não importa, cara. Se você quer andar no mesmo carro, com a mesma massa, com a mesma carroceria e tudo, você vai precisar da mesma potência para andar a 100 por hora, certo? Vamos partir desse pressuposto que eu expliquei lá atrás. Qual que vai estar mais eficiente? O que tiver no melhor consumo específico, naquela Exato. condição. Então, o que acontece? Quando você tem um câmbio mais longo, que normalmente é dos carros com motores maiores, você está com um câmbio mais longo, porque ele tem mais torque disponível, você vai estar numa condição que talvez seja mais favorável do consumo específico dele, que é andar com uma carga um pouco mais alta e numa rotação um pouco mais baixa, por conta só da relação de transmissão daquela marcha última que você vai estar na estrada lá. Mas sempre vai depender de qual região que você está operando aquele motor no seu mapa de consumo específico. Então, galera, é isso aí, meu. Consumo de combustível está muito associado ao motorista e, inclusive, as condições que o motorista deixa o próprio carro, né? Então, acho que é isso, cara. Se a galera tiver muita dúvida, pode escrever pra gente também. A gente também continua esse papo aí nos comentários.